Bom dia, mais uma aula nossa aqui da disciplina de Física 2. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês a continuação da nossa disciplina de oscilações mecânicas e também introduzir o que são ondas mecânicas, que todas essas matérias têm muitas semelhanças. Vamos lá. O que a gente tinha visto anteriormente era o que era uma oscilação, ou, e o que a gente tinha que extrair de importante de uma oscilação. A gente viu muitas coisas aqui. A gente viu o que era energia mecânica, energia potencial, energia restauradora. Tudo isso vocês viram o que era. Vimos também o que era amplitude, o que era frequência angular, o que era o período, o que era uma fase, uma constante de fase. Então, tudo isso aqui vai ser importante para a gente de novo. Todos esses conceitos aqui a gente tem que ter em mente. Vamos lá. Vamos analisar agora um pêndulo simples. Vocês já viram isso? Já fizeram provavelmente experimentos com pêndulo simples. O que consiste o pêndulo simples? Primeira coisa, explicação. Vai ser uma massa, aqui nossa massa, que vai ser acoplada num pivô que permite a movimentação dele. Então a gente tem uma massa, um pivô e a movimentação dele vai ser liberada. Quer dizer, então, que eu pego essa massa aqui, libero de uma certa altura e o meu pêndulo simples vai começar a oscilar. E por que ela vai oscilar? Simplesmente porque quando eu libero a minha massa aqui de um ponto mais acima, ela vai ter a ação da força restauradora. Força restauradora é aquela força que te tende a voltar para o equilíbrio sempre. Então, quando você está passando aqui, a força restauradora é quando você já está no equilíbrio, não tem. Mas quando você vem para cá, a sua força restauradora te tende a voltar para cá. E assim por diante. Então, quando a sua massa está aqui, a força restauradora está tendendo para esse lado. Quando ela está aqui, está tendendo para esse lado, para voltar para o equilíbrio. E qual que é essa força restauradora? É devido à gravidade. A gravidade faz a ação aqui para servir de força restauradora. Beleza. O que acontece, então? A gente vai, primeiro, afasta lá a nossa massa daquela posição de repouso, aí vai surgir essas forças restauradoras, e, consequentemente, o nosso pêndulo vai realizar uma oscilação. O que a gente vai falar é que a gente desconsidera a resistência do ar, porque se a gente fosse considerar isso, teria que considerar um amortecimento, aí, uma dissipação de energia. E quais são as únicas forças que atuam aqui? Vai ser a força peso para baixo, que é a força de acordo com a ação da gravidade, e a tensão no fio, a tensão no nosso pivô. Olha aqui, ó, tem uma certa tensão que é causada pelo fio que está sustentando essa massa, e tem uma força peso para baixo, que é mg. O que a gente pode fazer é decompor as nossas forças. Eu tenho uma força aqui, de acordo com meu com a minha representação aqui, ó, eu tenho esse certo ângulo entre a vertical e o ângulo normal da minha massa. Olha aqui, ó. Esse P cosseno é o normal à massa. Quer dizer, então, que eu decompus a força-peso nesse ângulo θ para essa componente normal. E a outra componente, que vai ser a componente responsável pela movimentação, é a outra decomposição. Se isso aqui é o P cosseno, isso aqui, ó, que é exatamente isso aqui, é o P seno. Lembrando que o P é força, peso, que é massa vezes gravidade. Então vai ser mg cosseno e mg seno. Olha aqui, ó, a representação dessa força está aqui de um lado, do lado esquerdo, e essa aqui do lado direito. Mas é a mesma coisa, ó. Aqui ainda é o seno, que é a responsável pelo movimento, e a de baixo aqui é o mg cosseno.
Ok. O que a gente tira disso? Que o que é responsável pelo movimento vai ser a P seno. Simplesmente pelo fato que a P cosseno está sendo equilibrada com a tensão no fio. Então, essas duas aqui se anulam porque estão em equilíbrio. A massa não vai mais para baixo, nem vai mais para cima por conta do fio aqui, ó. Ela não tem essa movimentação. Por isso que P cosseno é igual tensão no fio. E o que sobra para a gente é só a P seno de θ. Esse ângulo aqui, ele vai ser expresso em radianos. É convenção nossa expressar isso aqui em radianos ao invés de graus. E como que a gente acha isso? É o quociente do arco que o ângulo faz pelo quociente do arco, pelo, peraí, eu estava me confundindo aqui. É o quociente do arco que é descrito. O arco é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse é o arco, ó. Quociente do arco descrito. Esse é o nosso arco. E como que a gente representa isso? Através de x sobre L, em que o movimento oscilatório do pêndulo é x. E o raio de aplicação vai ser L. Então, vai ser basicamente isso aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de L, e o x vai ser o movimento oscilatório. Ok. O que eu posso fazer aqui é substituir o θ em F. F é essa força que faz o nosso pêndulo ir de um lado para o outro. Vai ser o P seno de θ. Então, tirando o θ aqui e colocando x sobre L, vai ser seno de x sobre L. P seno de x sobre L. Beleza. A partir disso aí, a gente pode ver que um movimento de um pêndulo não descreve um movimento harmônico simples. Porque a nossa força não é proporcional à elongação do seno dela. Simplesmente pelo fato do que, quando a gente tem valores muito pequenos de seno, quer dizer então que se eu fizesse seno de um valor muito pequeno, é exatamente igual àquele ângulo. Quer dizer então que eu poderia tirar esse seno da minha equação aqui, quando os valores são muito pequenos. Por exemplo, um seno de 0,001 π. Quer dizer, então, que o seno de 0,001 π é igual a 0,001 π, aproximadamente. Por isso que a gente pode desconsiderar o seno, olha aqui, ó. Estou tirando o seno da equação, simplesmente pelo fato que, quando tem ângulos muito pequenos, isso aqui é irrelevante. Outra coisa, como a gente tem lá que a força-peso é massa vezes gravidade, e M, G e L são constantes do nosso sistema, a gente pode considerar o seguinte, qual que é a outra força que a gente descreve? É a força da mola. Espera aí, só um minutinho. Nossa força da mola, vocês lembram muito bem como é que ela é escrita? É uma constante de mola vezes um deslocamento. E quando a gente vai fazer isso, olha aqui, ó, a gente vai levar ela em consideração no nosso sistema também. Que a gente faz com que a nossa força restauradora tenha esse formato da força da mola. Vocês lembram quando a gente esticava uma mola, a mola tendia a voltar? E quando
a gente comprimia uma mola, ela tendia a estender, essa força restauradora que fazia parte disso, que era responsável por levar o nosso pêndulo do local que ele estava sendo excitado para o local de equilíbrio. Então, a gente chama isso de força restauradora. E levando em consideração que a gente pode fazer aqui também com o nosso pêndulo simples, que aqui eu estou fazendo só apenas a definição do K, vai ser aqui a força peso dividido pela o nosso comprimento lá, a nossa largura do nosso fio, a gente analisa um pêndulo simples, quer dizer, então, que um pêndulo simples vai desenvolver um movimento harmônico simples para pequenas oscilações. Quer dizer, então, quando eu tiver pequenas oscilações ali, eu vou ter um movimento harmônico simples, é aquele que a gente considera que tem um formato de seno e cosseno, que sempre fica variando em forma de ciclos. Tem um certo período e tem um certo comprimento de onda também. Então, ele sempre fica indo para cima, para baixo, para cima, para baixo, ou para direita, para esquerda, para direita e para esquerda. Isso é um movimento harmônico. Isso a gente pode considerar nesses casos de pequenas oscilações. O que é importante para a gente lembrar aqui? Frequência angular, eu posso calcular. Período aqui também, ó. Esse aqui é o nosso período. Nosso período está aqui, eu posso calcular de algumas formas. Eu posso também calcular a partir de outras variáveis, porque aqui está 2πm sobre k. Mas, o que eu posso fazer é substituir o k por isso aqui que a gente tem. Ó. Olha, o mg sobre L. Se eu substituir isso aqui na minha equação, eu vou achar o período de um pêndulo simples. 2π raiz de L sobre G. Então, esse aqui é o período de um pêndulo simples. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que o movimento harmônico representa um movimento circular. E, como a gente está considerando que o nosso pêndulo faz isso também para pequenas oscilações, é o seguinte, olha aqui. É como se isso aqui estivesse girando. E a partir desse elemento girando aqui, vai marcando no gráfico. Quer dizer, então, que ele faria esse percurso aqui de cima, depois o percurso de baixo. Então, seria aqui, ó. Faz o percurso de cima, depois o de baixo. Faz o de cima, depois o de baixo. Isso é uma oscilação. Veja aqui, ó, no movimento circular uniforme. Primeiro a gente coloca a mola aqui estendida, ela tende a voltar, passa aqui pela posição de equilíbrio, depois ela é comprimida, tem a força restauradora, tende a voltar para o equilíbrio. Então, esse é o ciclo, ele fica indo para um lado e para o outro, e como isso está acontecendo, a gente fica marcando isso no nosso gráfico. Olha aqui, ó. Ele vai lá para mais A, depois menos A, mais A, menos A, mais A, menos A. Mesma coisa aqui, ó. Ele vai para mais A, depois menos A, aqui. E assim por diante. Passa em zero e continua o ciclo. Outra coisa interessante para a gente é saber quais são as energias envolvidas aí no nosso pêndulo simples. Aqui o nosso pêndulo simples, a gente tem um referencial aqui. O que eu estou considerando? Quando eu tenho aqui um equilíbrio e quando eu passo a não ter mais o equilíbrio, eu libero a minha massa de uma certa altura. Quando eu libero a minha massa de uma certa altura, o que eu tenho? Quando ela está no ponto máximo, eu tenho a energia potencial máxima, mgh, energia potencial gravitacional. Mas eu não tenho energia cinética aqui, que é mv ao quadrado sobre 2, porque eu não tenho velocidade. Porque, olha aqui, ó, o que acontece? Ela faz assim, ó, faz esse movimento, chega aqui e para. Nesse momento, ela não tem velocidade, por isso você não tem energia cinética. Você tem só energia potencial. Então, quando ela está aqui em energia potencial, vai desenvolvendo energia cinética, perdendo potencial, porque a potencial é de acordo com essa altura.
Então, chega aqui nesse ponto, não tem energia potencial mais, porque a altura é zero. Altura zero sem energia potencial. Só que a gente tem energia cinética, porque aqui é a velocidade máxima. Aqui, ó, ela desceu, todo esse ponto está na velocidade máxima aqui. Então, energia cinética máxima nesse ponto e energia potencial máxima nesse ponto. No meio disso, você tem as duas. E aqui também mesmo raciocínio aqui do ponto A. Energia potencial vai ser máxima, energia cinética vai ser zero. Então, vamos levar isso em consideração, que a gente tem que ter essas forças em equilíbrio. Vamos fazer esse exercício. Uma partícula de massa de 500 gramas está presa na extremidade de um fio de comprimento de 1 metro, formando um pêndulo simples. Eu não coloquei a figura aqui. A partícula A está em repouso e é solta, partindo do ponto inicial A na horizontal. Então, quer dizer que eu tenho um pêndulo simples. Vamos supor que é isso aqui, ó. Eu tenho um pêndulo simples e o ponto A é esse que está aqui em cima, ó. Eu parto do ponto horizontal. É como se essa massa estivesse aqui em cima. E eu vou soltar ela. Considere que a aceleração local da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. A força de tensão na corda, quando a partícula passa pelo ponto B, no ponto mais baixo de sua trajetória será... Olha aqui, ó. Eu quero saber a força na corda quando a minha partícula passa aqui, ó, no ponto mais baixo. Eu liberei aqui no ponto mais alto, em A, e quero saber aqui no ponto mais baixo. Vamos lá. O que eu tenho em A? Vamos lembrar. Energia potencial. Em B, energia cinética. Então tá aqui, ó. Em B, energia cinética. Em A, energia potencial gravitacional. O que eu vou fazer é igualar as minhas energias do ponto A e B. Porque a energia ali você não vai estar perdendo. Então você vai igualar a energia do ponto A com a energia do ponto B. As duas energias ali você não perdeu em nada, porque eu falei que não tem resistência do ar. Quer dizer, então, igualando as duas aqui, ó, energia mecânica de A e energia mecânica de B, vou ter o quê, ó? Energia potencial vai ser mgh. E energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, igual às duas. O que eu vou isolar? Simplesmente a minha velocidade, porque é o que eu não tenho. Olha, o G eu tenho, o H, vamos ver aqui ó, o que acontece. O H eu tenho, que vai ser exatamente 1 metro. Olha aqui, ó. Por que é 1 metro? Porque eu te falei que essa altura aqui, ó, esse L vale 1 metro. E lá no exercício está falando, do ponto A, eu soltei da horizontal. Então quer dizer que ele está no ponto máximo, 1 metro de altura. Aqui, ó, 1 metro de altura, substituindo aqui, ó, isolando o nosso V. O que mais que eu tenho? G, que é 10, que está escrito aqui no exercício, que é 10 metros por segundo. A massa, o que eu fiz? Ó, simplesmente cancelei as duas massas, ó, tirei essa massa e tirei essa massa. Esse 2 aqui veio da equação da energia cinética. Vou achar, então, que aqui vai ser V quadrado, 20 metro quadrado por segundo ao quadrado. O que eu deveria fazer aqui? Passar a raiz para o outro lado. Beleza? Aqui, ó, se eu quisesse achar a velocidade, passava a raiz para o outro lado. V igual a raiz de 20. Só que lá no ponto B, o peso da minha partícula vai se opor à minha tração no fio. É simplesmente o seguinte. Quando eu tenho aqui, ó, ponto B lá embaixo, olha o que está acontecendo. A única força que eu tenho aqui vai ser a força peso para baixo. Não vai ser a P seno nem a P cosseno. Porque a P cosseno aqui não está fazendo nada. A P seno é a responsável pelo movimento. E a P, só a força peso aqui para baixo, ela é a responsável por igualar com a tensão no fio. Vamos lá. Então, lá no ponto B,
peso da nossa partícula vai se opor à tração no fio. E o resultante das forças é centrípeta. Assim, a gente vai escrever da seguinte forma. O que é a força centrípeta? Massa vezes aceleração centrípeta. E isso nos leva a crer que a tensão no fio, que seria isso aqui, ó, menos a força-peso, que no caso aqui, ela está no... Essa representação eu não achei nenhuma que tinha ela aqui nessa posição horizontal, mas é como se esse mg estivesse aqui para baixo e o t para cima. A gente vai fazer essa diferença aqui, ó. A tensão no fio menos a força-peso é igual sua aceleração centrípeta vezes a massa. Quer dizer, então, se eu substituir isso lá com os nossos dados, olha aqui que eu vou ter. Tensão no fio é o que eu quero. Massa vezes gravidade é a força-peso. mv ao quadrado sobre L é aceleração centrípeta. Fazendo isso, o que eu vou ter? Olha aqui, ó. Substituindo os meus dados. Massa 0,5, gravidade 10, massa 0,5, velocidade ao quadrado. Por isso que eu não tirei do quadrado aqui, ó. Porque é 20. Já coloquei o 20 aqui de uma vez. Largura do fio é 1. Quer dizer, então, tensão menos 5 é igual a 10. Passo o 5 positivo para o outro lado. A tensão no fio vai ser 15 newtons. Quer dizer, então, que nesse ponto, a tensão é igual à força que está aqui. Considerando a aceleração centrípeta, que foi o resultante. Lembrando que a força centrípeta é aquela que te joga para num movimento circular. Quando você está fazendo um movimento circular, aparece a força centrípeta para te jogar para fora. Agora tem um mais simples para a gente fazer. Em 1851, o francês Bernard Foucault realizou uma experiência simples e engenhosa que demonstrou a rotação da Terra. No Panteão de Paris, ele montou um pêndulo que oscilava com um período de aproximadamente 16 segundos. Então, período do nosso pêndulo, 16 segundos. Abandonada a posição mostrada na figura 1, então aqui ele pegava o nosso pêndulo, colocava nesse ponto 1 e soltava. Um pêndulo igual ao de Foucault passará pela terceira vez pela posição mostrada na figura 2, após um intervalo de tempo em segundos igual ao quê? Eu quero te perguntar aqui o seguinte: quando eu libero o meu pêndulo simples dessa posição, em quanto tempo que ele vai passar 3 vezes por essa posição aqui? Ó? Quer dizer, então, o que ele tem que fazer? Ó? Ele vai passar para um lado. Ó. Passou para um lado. Então, passou uma vez. Vai ter que voltar. Passou 2 vezes. Vai ter que voltar de novo 3 vezes. Sim, ó, ele tem que passar 2 vezes e meia, né? Quer dizer, então, uma oscilação e meia, praticamente, para fazer isso, ó. Vai lá e volta, uma oscilação. Depois vem aqui, quer dizer, uma oscilação, 0,25. Olha aqui. Vai, passou uma vez, voltou, passou outra. Depois tem que passar aqui no meio de novo. Como que a gente vai fazer isso aí? O que a gente tem em consideração é que vai ocorrer uma oscilação completa quando o nosso pêndulo é abandonado ali. Quer dizer, então, que ele vai sair desse ponto, vai passar no ponto de equilíbrio, depois vai lá para cima e volta. Quando tem essa oscilação completa, o nosso pêndulo passa 2 vezes. Então, a oscilação completa é ele ir e voltar para o mesmo lugar. Então, vai lá, passou uma vez, voltou, passou outra. 2 vezes. Então, uma oscilação 2 vezes. A terceira passagem quer dizer, então, que ele só tem que fazer 1/4 de passagem, porque ele não precisa nem chegar lá em cima. Ele só tem que passar aqui no meio. Então, é 1/4. Seria 1,25 oscilações. E o que é
isso que a gente está levando em consideração. Vamos lá. A nossa terceira passagem pelo ponto central ocorre no tempo igual a 1/4 do período de oscilação. 1/4 do período equivale, segundo o nosso exercício aqui, que tem 16 segundos de período, 1/4 disso é 4 segundos. Então, quer dizer, o tempo para sair daqui e chegar aqui no meio é 4 segundos. Ou seja, qual que é o tempo total de passagem para a gente? Vamos fazer a conta aqui, ó. Passou aqui no meio, 4. Depois para cá, mais 4, 8. Depois voltou, 12. Depois veio para cá, 16. Depois voltou para cá, na terceira, 20. Quer dizer, então, que demora 20 segundos para completar isso aqui. Vamos lá. Último exercício, mais simples. Determine o período de oscilação de um pêndulo simples que possui comprimento de 1 metro, oscilando em um local onde a aceleração da gravidade vale 16 metros por segundo ao quadrado. Use o π igual a 3. Vamos lá. Usando a nossa fórmula de período, o período era 2π L sobre G. O que eu tenho? O π é 3, o L é 1 metro, a aceleração da gravidade aqui é diferente, 16. Fazendo essa conta, a gente acha o período de 1,5 segundos. Então, essa aqui era só uma aplicação de fórmula para a gente treinar esse período. E essa aqui era um pouco mais teórica e de lógica. Porque se gasta 16 segundos para fazer uma oscilação completa, uma oscilação completa faz 2 voltas aqui passa 2 vezes no centro, quer dizer então que eu já tinha 16 segundos. Depois era só adicionar o tempo que gastava para chegar aqui no meio de novo, que era 4. Então 16 mais 4, 20. Agora vamos para a segunda parte. Ô, Vinícius, deixa eu perguntar aqui rapidão. Pode falar. Beleza, eu entendi os cálculos ali e tudo mais. Tá show de bola, tá fácil, não tá difícil, não. Eu só queria entender como ali nesse exercício aí do pêndulo dos 20 segundos aí, como que o cara conseguiu provar a rotação da Terra utilizando-se do pêndulo simples. Tá aí um negócio que eu não sei, Não, mas eu vou beleza. pesquisar. Depois eu vou pesquisar aqui também, que eu fiquei curioso, que achei, né? Não, também fiquei curioso. Só que eu coloquei esse exercício ontem à noite aí, não deu tempo nem de pesquisar. Vou colocar isso aqui, eu achei legal. Não, show de bola. Valeu. Vamos lá. Beleza, bora lá. Agora a gente vai para a matéria de ondas mecânicas. Muito relacionado com oscilações também. Última matéria nossa da disciplina. Primeira coisa é saber quais são os tipos de ondas que a gente tem. Eu tenho, primeiro, as ondas que vão ser mais importantes para a gente, que são as ondas mecânicas. Elas são mais conhecidas porque elas são mais visíveis. Elas precisam de um meio para se propagar. Por exemplo, a gente tem a onda do mar, a onda sonora, onda sísmica, e todas elas têm duas características. Primeira, são coordenadas pela lei de Newton, e a segunda precisa de meio para se propagar. Pode ser a água, o ar e qualquer outra coisa nesse estilo. Por exemplo, quando você tá vendo lá o filme Star Wars, o Star Trek, ou qualquer coisa assim nesse estilo, e acontecem daqueles canhões
de laser no espaço estarem atirando e fazendo barulhinho, aquilo não existe, gente. O outro não escutaria barulho nenhum, porque ondas sonoras não se propagam em meios que não tem nada, que é o vácuo, que é o espaço. Outra coisa, eu tenho as ondas eletromagnéticas. Essas são um pouco menos conhecidas porque são menos visíveis. A gente tem, por exemplo, a nossa luz, que é totalmente visível e o povo não enxerga isso, né? Olha que inconsistência, que a gente não sabe que a luz é uma onda eletromagnética. Tem a luz a ultravioleta também, onda de rádio, as de televisão, micro-ondas, raio-x, onda de radar, tudo isso são ondas eletromagnéticas. Qual que é a característica delas? Eu não preciso de nenhum meio material para existir. Então, essas no vácuo são propagadas. Acontece que, então, a gente está propagando ondas de rádio, por exemplo, desde lá os anos de 1900, sei lá, 1800, alguma coisa. Então, a gente espera que as nossas ondas de rádio estejam propagando aí no espaço já faz um tempo. Demoraria muito tempo para, se tivesse outro planeta com inteligência, para descobrir isso, porque a onda sonora, a velocidade do som, é muito menor que a velocidade da luz. Outra coisa é as ondas de matéria. Isso aqui é estudado em laboratório. Não é visto de outra forma, porque isso aqui vai estar associado a elétron, a próton e outras partículas, como átomos e moléculas. Por que a gente chama isso de onda de matéria? Porque a gente fala que essas partículas são elementos da matéria em si. Um exemplo de onde é estudado isso é em aceleradores de partículas. O Brasil inaugurou um, bem moderno, e também tem um mais famoso lá na Suíça, aquele que são quilômetros e quilômetros de aceleradores aí, que eles conseguem descobrir coisas impressionantes aí de acordo com o tempo, né? E aqui eu já estou mostrando para vocês qual vai ser a equação de uma onda. A equação de uma onda tem um formato que a gente já conhece, que é uma amplitude, um termo oscilatório, que é um seno e um cosseno, vai ter a posição dela aqui com o número de onda, que a gente vai chamar esse K aqui de número de onda, a fase, que é isso aqui tudo, nossa frequência angular e o tempo. Vejam que mudou pouquinha coisa do que a gente analisava antes. Antes era o quê? Era amplitude vezes seno, ômega t mais φ. Só que aqui vai ser amplitude, seno, kx menos ômega t. A diferença é essa. Vamos lá. Alguns exemplos de onda. O que eu vou considerar onda? O que eu vou considerar um pulso? Eu tenho aqui exemplificado uma corda. Um cara aqui, ó, tem uma corda presa numa parede e ele faz uma movimentação na, na corda para cima. Isso eu vou chamar de pulso. Um pulso, então, não tem uma oscilação. No caso aqui, tem uma velocidade de propagação, mas não tem uma oscilação para baixo. Já uma onda seria se ele continuasse fazendo movimento para cima e para baixo. Então, isso seria uma onda, uma oscilação para cima e para baixo com uma certa velocidade. E por que a gente fala que tem velocidade? Porque toda onda tem. A onda se propaga. Ela não fica parada no local. Então, se você, por um acaso, pega uma bacia com água, encosta o dedo lá no meio, você vai ver as ondas se propagando para as extremidades. E é basicamente isso que acontece. Sempre tem uma velocidade de propagação. Beleza. O que a gente já sabe é que as ondas mecânicas só existem em meios materiais. A gente tem as ondas mecânicas transversais, que é aquela da corda esticada, que são as partículas se oscilam
perpendicularmente à direção da propagação da onda. Também as ondas que têm as partículas do meio oscilam na direção da propagação da onda e são chamadas de longitudinais. Então, a gente tem as transversais e as longitudinais também. Um exemplo aqui, ó, de onda sonora. Olha aqui, ó. O que está acontecendo com a onda? Nesse caso, está variando aqui, ó, de cima para baixo, de cima para baixo. A gente pode interpretar isso aqui como também uma área de alta densidade, baixa densidade, alta densidade, baixa densidade, alta densidade, baixa densidade. Isso aqui também é uma onda sonora. E nossa voz faz diversas frequências, ou seja, altera o tamanho disso, se está mais comprimido, se está mais esticado, e a partir disso a gente interpreta os sons no nosso ouvido. Beleza. A nossa onda senoidal pode ser cossenoidal também. Se propaga no sentido positivo de x, olha aqui, ó, x, estou considerando aqui o sentido positivo para a direita. E ela é escrita por aquela equação que eu já mostrei para vocês. O y aqui é a nossa amplitude, já sabemos. K é o número de onda, que é um fator que a gente pode calcular. O ômega é a nossa frequência angular, que a gente já conhece. E o kx menos ômega t é a nossa fase. Vamos lá. Como que a gente calcula o nosso número de onda? O número de onda, que é o K, ou o comprimento da onda, que a gente fala isso também, vai ser 2π sobre gama. O que é esse gama? O gama vai ser a distância de C até D. Então, a distância de um vale até outro vale, ou de uma crista até outra crista. A parte de baixo aqui, ó, a parte mínima, a gente chama de vale. A parte de cima, a parte máxima, a gente chama de crista. Então, se eu pegar a distância de A a B ou a distância de C a D, é o gama que a gente considera. E como que eu relaciono frequência angular com frequência? Vocês lembram? Frequência angular radiano por segundo. Frequência em Hz. Então, eu tenho que ômega é 2πf, ou também posso relacionar aqui o F, que é 1 sobre T. Então, eu posso brincar com essas equações aqui, ó. Faço o que eu quiser com essas equações aqui para brincar e achar o que eu precisar no exercício. Outra coisa importante é a velocidade de propagação. A velocidade de propagação vai ser o ômega sobre o número de onda. O ômega é frequência angular sobre o número de onda. Fazendo essa conta aqui, a gente vai achar gama sobre T. Você pode utilizar qualquer uma dessas equações aqui, ó. Ou o ômega sobre K, ou gama sobre T, ou o gama vezes a frequência. Porque 1 sobre T é a frequência, olha aqui, ó. Qualquer uma dessas. Essa é a velocidade de propagação. Outra coisa que a gente tem que ter em mente aqui, não é tão mais simples, não é tão simples, mas vale a gente lembrar também, é que quando a gente tem uma função dessa forma aqui, ó, olha aqui, ó, kx mais ou menos ômega t. Quer dizer, então, que é a nossa fase. Olha aqui, ó, kx menos ômega t. Isso aqui representa uma onda progressiva que se propaga com a velocidade de ômega sobre k. Quer dizer, então, que essa função aqui tem essa velocidade aqui, ômega sobre k. E a forma dela é dada por h. Então, o h aqui pode ser o seno, pode ser o cosseno, porque é a forma que a nossa função vai ter. O sinal positivo aqui mostra se a onda está se propagando no sentido negativo do eixo x. Então, quando é positivo, está no sentido negativo de x. E o sinal negativo mostra que a onda está se propagando no sentido positivo. Quer dizer, então, quando está positivo, está negativo em x. Quando está negativo, está positivo em x. É basicamente isso. É o contrário aqui. Agora, vamos ver qual que é a diferença de instantâneo e gráfico. Instantâneo é um gráfico x, y.
Um gráfico XY é um gráfico de, olha aqui, ó, de posição por posição. É como se eu visse visualmente onde que a onda está. Visualmente. É como se eu tirasse uma foto da onda, da corda. Eu estivesse fazendo uma oscilação e tirasse uma foto. É exatamente isso aqui que você vai ver. No instantâneo, então, vai levar em consideração o comprimento de onda, porque a distância entre vales ou entre cristas ou entre pontos iguais, pode ser qualquer um desses, entre repetições que a gente fala. Vamos ver qual que é a amplitude, aquele YM. E olha aqui, ó, vai ser Y e X. É como se eu tirasse uma foto lá daquela corda se movimentando. Já num gráfico, eu não estou tirando uma foto, porque eu estou considerando a variação da posição com o tempo. Então, não é algo simples. Você não consegue fazer isso apenas olhando. Você tem que ter um sensor para medir isso aí para você. Porque você vai ver exatamente em quanto tempo que acontece uma oscilação. Então, a diferença, o instantâneo é apenas a posição, como se eu tivesse tirado uma foto de como que está lá, e um gráfico, a gente leva em consideração o tempo. Então, no instantâneo, tem o nosso comprimento de onda, e no gráfico a gente tem nosso período. Beleza. A gente pode generalizar a nossa equação introduzindo uma constante de fase na função de onda. Olha aqui, a gente generaliza tudo aquilo introduzindo isso aqui, ó, essa constante de fase, só para ver se ela está atrasada ou adiantada. É como se eu tivesse aqui, ó, uma diferença entre esses dois sinais. Se esse aqui está para frente, quer dizer então que ele está adiantado. Se ele está para trás, ele estaria atrasado. Esse φ aqui vai estar uma noção dessa para gente. Outra coisa aqui, ó, a onda transversal que se propaga nessa direção vai ser representada por essa forma. O que é o mais e o que é o menos? É simplesmente você está no sentido, você está se propagando no sentido positivo de x é uma, você está se propagando no sentido negativo de x é outra. Lembrando, o positivo aqui dessa equação é o negativo de x, quer dizer então que eu estaria aqui para a esquerda. A minha velocidade estaria para a esquerda. Agora, se eu estivesse no negativo aqui da equação, eu estaria no sentido positivo de x, a velocidade para esse lado. Agora vamos fazer o nosso exercício. Uma onda transversal que se propaga no eixo x é representada pela seguinte equação. Nossa equação base, né? Essa nossa figura aqui, A, mostra o deslocamento. Olha aqui, mostra um instantâneo, ó, y por x. Isso aqui tirei a foto da onda. No instante, t igual a zero, tem aqui, ó, onde ela está. E a figura B mostra o deslocamento do elemento situado em x igual a zero em função do tempo. Então, isso aqui ó, é quando está acontecendo em x igual a zero. É quando eu estou nesse ponto aqui, ó, x igual a zero, eu estou aqui. Então, esse gráfico representa esse ponto aqui, em x igual a zero. Determine o valor dos parâmetros dessa equação e o sinal algébrico do ômega t. Para eu determinar o sinal, é simplesmente para saber se ele é positivo ou negativo, se ele está indo para um lado ou para o outro. Vamos lá. Tempo, T. O que é o T? É a distância de um ponto até o outro, em período. Como que eu meço isso? Vem aqui no gráfico para medir. Vamos lá. Qual que é o período? A gente pega uma régua, ou simplesmente aqui calcula isso, para saber onde que é o nosso período. Nosso período, então, é o momento que acontecem as oscilações. Então, seria desse ponto até esse ponto. Olha, é onde que acontece a oscilação. Aqui passa a vir para baixo e aqui passa a vir para baixo de novo. Então, se a gente contar a distância daqui até aqui, a gente acha um período de 20 milissegundos.
Então, daqui até aqui, 20 milissegundos. E a frequência angular? Frequência angular, ômega 2π sobre t, ou 2πf. Vocês lembram que 1 sobre t é f, que é a frequência. Vamos lá, 2π dividido por 0,020 segundos, porque é milissegundos aqui. 100 π radianos por segundo, achamos a frequência angular. Agora, o que a gente tem que fazer? Determinar qual que é o sentido de propagação da nossa onda. Isso aqui vai ser visual. Vamos lá. A gente tem que observar apenas essas figuras. No instantâneo, aqui no tempo igual a zero. Da figura A, o que a gente tem que levar em consideração? Quando o tempo é igual a zero, olha aqui. Tempo é igual a zero, aqui nesse eixo. Onde que a gente está? No y, menos 2. Então, vamos ver aqui, ó. Eu estou com y em menos 2. Então, eu venho aqui no outro gráfico e vejo exatamente onde que isso aqui está. Está em menos 2, correto? Então, aqui é o nosso tempo igual a zero, nesse ponto aqui. Se a minha onda estiver propagando para a direita, para cá, a amplitude do ponto em x igual a zero, que é a nossa amplitude, deveria aumentar. Então, olha aqui por quê. Depois de menos 2, a minha amplitude tem que aumentar. Olha aqui, ela está aumentando. Mas só que se a gente for ver aqui no nosso gráfico, ela está diminuindo. Quer dizer, então, que não está indo para a direita. Segundo esse gráfico aqui, para ela aumentar, ela teria que aumentar se fosse para a direita. Olha, está saindo de menos 2, que é o tempo igual a zero. Teria que aumentar se fosse para a direita. Mas, depois do menos 2 aqui, ela está diminuindo. Então, ela não está indo para a direita. Ela está indo para o outro lado. Porque, olha aqui, se do menos 2 ela está indo para a esquerda, ela está indo para a negativa aqui. Para baixo. E aqui também, depois do menos 2 ela está indo para baixo. Quer dizer, então, que ela está se propagando para a esquerda, para esse lado daqui. E é dessa forma que a gente consegue distinguir para que lado que a nossa onda está propagando. Se por um acaso, aqui depois do menos 2 fosse para cima, aí ela iria para a direita. Mas no caso ela foi para baixo. Se aqui ela foi para baixo e aqui é para a esquerda que ela vai para baixo, então quer dizer que ela vai para a esquerda. Vai para o negativo de x. Se é negativo de x, a gente já usa o positivo. Lembrem disso. Negativo é o positivo. Então, se vai para o negativo de x, é o positivo. Ok. Agora, eu só quero encontrar esse meu ângulo de fase, substituindo todos os dados que eu já tenho. Vamos ver. O que eu já tenho? No ponto x igual a zero, no tempo igual a zero. Então, eu estou aqui. Tempo igual a zero, x igual a zero. Quer dizer, então, que o meu y é menos 2. Olha aqui, y menos 2. Então, já tenho y, menos 2. Qual que é a minha amplitude? A minha amplitude é 3. Olha aqui no gráfico. Se isso aqui é 1, isso aqui é 2, isso aqui é 3. Então, a amplitude é 3. YM. Seno de Kx. Por que isso aqui é simples para a gente? O K dava para você calcular aqui, é o comprimento de onda. Mas você não precisa calcular, porque o x é zero. A gente está em x igual a zero, a gente está analisando nesse ponto. Então, isso aqui tudo é zero. E o tempo? O tempo também é zero. O tempo aqui, nesse ponto que a gente está analisando é zero. Olha aqui, ele está exatamente no tempo igual a zero. Então, a gente só substitui tudo que a gente tem, menos 2 milímetros, que é o ponto y, igual a amplitude, que é 3 milímetros, vezes o seno de zero, mais, lembra que é mais, porque a gente descobriu que isso aqui vai para a esquerda. Mais ômega t, que é zero, mais o φ. Quer dizer, então, que vai sobrar
só esse seno de φ, para a gente descobrir. Fazendo esse cálculo aqui, ó, o que você vai fazer? Passa o 3 aqui para baixo, dividindo, depois faz o arco seno, ou seno menos 1, desse resultado de menos 2 sobre 3. Você vai achar, então, que o nosso φ aqui vai ser menos 0,73 radianos. Então, você achou o φ. Depois disso, é só escrever a equação com que a gente tem. A equação da posição vai ser, então, y igual amplitude 3, seno de 200 πx. Por quê 200 π? Vamos ver lá, ó. Eu tenho que calcular isso aqui, ó, kx. E o k, vocês lembram? Vamos ver aqui, ó, voltar aqui para vocês verem o que era o k. O K é 2π sobre o comprimento de onda. Olha aqui, ó, 2π sobre o comprimento de onda. Se eu for calcular o K, aqui, vai ser 2π sobre o comprimento de onda. O comprimento de onda vai ser aqui, ó, de menos, vamos ver, de menos 6 até 4. Então, 10. O que você vai fazer? É dividir por 10 milímetros. E como a gente vai passar isso para metro, vai ser 0,00, não, 0,01. Quando a gente pega, então, 2π dividido por 0,01, a gente vai achar o 200π. Então, por isso que veio esse K daqui, ó. O K não saiu do nada. A gente olhou ali no gráfico que era comprimento de onda e fez 2π dividido por isso, para achar o 200π. Menos 100π. Lembrando que aqui vai ser o ômega, menos o 93, que foi aquilo que a gente calculou. Beleza. Agora vamos ver. Outra equação aqui para a gente. Uma onda se propaga em uma corda é descrita pela seguinte equação. Então, eu te dei a equação já pronta, aqui, sem fio. Em que as constantes numéricas estão em unidades do SI. Aqui vai ser em metro, essa aqui em radianos por metro e a outra radiano por segundo. Qual é a velocidade transversal do elemento de corda situada no ponto 22,5 centímetros no instante 18,9 segundos? Então, eu quero saber qual que é a velocidade do nosso elemento nesse ponto e nesse instante. É simples. O que a gente tem que fazer? Nossa equação aqui é essa. Estou utilizando ela, né? Ela está escrita aqui em cima, mas ela tem a seguinte forma. Essa é a nossa equação do deslocamento. Vocês lembram lá de cálculo? Provavelmente cálculo e física. Qual que é a definição de velocidade? É a variação da posição pelo tempo. E a gente calcula isso pela derivada parcial da posição pela derivada parcial do tempo. O que eu faço então? Eu derivo essa minha expressão aqui no tempo. Então, qual que é a derivada do seno? É cosseno. E assim por diante. E, como eu estou derivando em relação ao tempo, vai ficar aqui, ó. A derivada do seno é o cosseno, então vai ser yn cosseno, derivada do que está aqui dentro. Isso aqui não tem tempo, então a gente não deriva. Isso aqui tem tempo. Quer dizer, então, que a derivada de menos ômega t é menos ômega. Então, o menos ômega vai lá para fora. Então, menos ômega, ym cosseno de kx menos ômega t. Isso aqui é simplesmente a derivada. Então, quer dizer que essa aqui é a minha velocidade. Essa é a minha posição, essa é a minha velocidade. Se eu quisesse aceleração, era simples. Eu derivava isso aqui mais uma vez. Se eu derivasse isso aqui mais uma vez, eu ia achar a minha aceleração. Derivada do cosseno é o menos seno. Menos com menos aqui dá mais. Só que você tem que derivar aqui de novo, que vai vir um outro menos para cá para ficar negativo de novo. Vai ficar menos ômega quadrado, ym, seno de kx menos ômega t. Seria a aceleração. Agora, é só substituir os nossos dados aí, os nossos valores numéricos.
Qual que é a nossa velocidade? É essa. O ômega está aqui no exercício. Então, simplesmente menos 2,72 é o ômega, vezes a nossa amplitude, está aqui ó, em metros, vezes o cosseno de K, que a gente tem aqui também, 72,1, vezes o X. O X é o que eu te pedi aqui, ó, 22,5 centímetros. Que isso em metros dá 0,22 em metros. Menos, olha aqui, ó, 2,72 vezes o tempo que eu te pedi, que é 18,9 segundos. É só resolver essa equação, fazer essa multiplicação aqui que a gente acha 0,00720 metros por segundo. Ou se você quiser passar isso aqui para milímetros, multiplica por 10 a terceira. Então, passa aqui para 10 a terceira, multiplica por 10 a terceira, ou 1000, vai dar 7,2 milímetros por segundo. Essa aqui é a nossa resposta. Essa é a velocidade de propagação dessa onda. E é isso, para não fritar muita cabeça. Vou deixar exercícios para vocês fazerem hoje, porque toda aula tem que deixar uma PS. E vou deixar um outro dadozinho bem pequenininho, só para valer a presença também. Então vai ser um exercício pequenininho para valer a presença e outro exercício um pouquinho maior para valer a PS de hoje. Daqui a pouco já vai estar lá para vocês disponível no portal. Vocês conseguiram entender? Ou vai precisar fazer exercício para entender mais? Não, tá de boa, só agarrar agora. Não, então tá bom. Outra coisa, quando vocês fizeram essa disciplina pela primeira vez, vocês acharam mais difícil? Agora vocês estão achando mais fácil? Então, bom, na época eu tava voltando, começando a estudar de novo essas paradas de exatas, né? Então eu achei até um Uhum, pouquinho difícil, mas aí depois comecei a pegar o ritmo. Mas agora eu tô achando um pouco mais difícil, porque na época foi com a professora Sandra e ela deu bem mais resumido, sabe? Ela deu bem mais resumido. entendi. Agora, por exemplo, a gente está vendo coisa que a gente vê depois, a gente viu bastante lá no quinto período, né? Uhum, Em eletrotécnica, como que era a matéria? Nem me lembro mais. Também bastante agora coisa também que a gente está vendo lá em vibrações, né? A gente está vendo alguma teoria aí que está casando lá na frente. Mas na época que eu fiz a primeira vez foi bem mais resumido mesmo, não foi tão complexo assim, que é bacana, que é justamente para agora que você está fazendo aí, para a gente poder preparar para entendi. algo mais fodástico, digamos assim, né? Aham. Não, mas essa matéria é muito pequena, sabe? E dá tempo de pegar todos os aspectos dela. Você viu ali que são só 4 tópicos que a gente tem. E 4 tópicos saem muito rápido. Isso que dá para ser mais completo, apresentar mais coisas aí. Por exemplo, essa parte aí de utilizar a derivada não é tão comum, né? Mas para a gente que é engenheiro tem que ser, porque para a gente é simples fazer uma derivada. Por exemplo, eu não lembro de nada assim de derivada, por exemplo, da primeira vez que eu vi, não, sabe? Era mais, Uhum, sabe, tava bem simples mesmo, não tava tão assim, por exemplo, quando a gente pega, ai caramba, me fugiu a palavra aqui agora. praticamente ensino médio, é, de novo, quase. Basicamente ensino médio, né? Um pouquinho mais, assim, querendo começar a entrar na faculdade, assim. Aí agora não, Uhum, agora o dia que você deu aqui já, tipo assim, estamos na faculdade, galera. É assim que, né, tipo assim. Então, uhum. tá Tem que legal. ser. Não, beleza, então. Vou deixar lá a atividade com vocês. Daqui a pouco vocês vão lá ver isso. E é isso. Se não tiver mais dúvidas, bom final de semana para vocês. Não, beleza, então. Valeu, bom final de semana aí pra todo mundo aí. É nóis. Até mais.
Esqueci.